não está dando certo, você não faz o que precisa. Não adianta saber, não adianta querer, você precisa fazer. Por isso, nesse encontro de carnaval que nós estamos aqui, a pergunta mais importante, a pergunta que nos deve acompanhar em todo esse encontro, a pergunta que você que veio aqui com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, a pergunta que deve acompanhar você que teve coragem de atravessar estados, de atravessar cidades e veio para cá, para esse acampamento de oração sozinho, porque você sentiu que Deus te chamava para cá. A pergunta que deve acompanhar você é a seguinte: eu estou fazendo a coisa certa? Coloca a mão sobre o seu coração e pergunte a você mesmo: eu estou fazendo a coisa certa? Nessa minha vida, meu Deus, essa minha vida tão curta, eu estou sendo agradável àquele que me criou? Eu estou agindo bem? Olha o que diz a palavra que você leu comigo, capítulo 15, versículo 15, lá no final. Deus te deu inteligência para fazer o que é agradável a Ele. O que é agradável a Deus? Você agir certo. Pergunte para você mesmo: eu estou fazendo a coisa certa? Neste meu relacionamento, eu estou fazendo a coisa certa? Nesse trabalho que toma tanto tempo da minha vida, eu estou fazendo a coisa certa? Vira para o seu companheiro de cadeira. Ele não precisa responder, nem você responder não. Uma pergunta assim mesmo, sabe? Pergunta para ele: você está fazendo a coisa certa? Gente, nessa nossa vida tão curta, será que a gente está fazendo o que é agradável àquele que por amor nos pôs nesse mundo? Será que eu estou agindo bem? Porque veja, quando eu estou numa situação difícil, quem aqui já passou por alguma situação de verdade difícil na vida? Levanta bem alto sua mão. Olha a sua volta. Quando eu estou numa situação difícil, eu faço o mesmo que você. Você é uma pessoa de Deus. Quando eu estou passando por uma situação difícil, eu peço a Deus que me ajude. Você pede a Deus que te ajude? Sim ou não? Mas veja, é meu dever servir ao Senhor, e não o contrário. E não o dever de Deus me servir. Você concorda comigo ou não? É o meu dever servir a Ele. Eu ainda morava no Rio de Janeiro, só que eu sempre me perdia assim muito nos caminhos, sabe? Pegava o carro, ia pelas estradas, lugar que eu já tinha passado 10 vezes eu conseguia errar. Ainda hoje sou um pouco assim, não guardo muitos caminhos não. Para eu decorar um caminho eu preciso me perder ali uma vez. Na hora que eu errei, aí eu passo a acertar. E a gente estava numa região ali no Rio que não era muito tranquila. E de repente a gente entrou numa rua que a gente não sabia onde é que ia dar. Falei, a melhor coisa é a gente perguntar. Vamos perguntar. Paramos em frente a uma padaria. Eu estava mais ou menos assim do jeito que você está me vendo. Calça jeans, camisa. Não tinha nada que me identificasse como missionário, como católico. Entrei na padaria e, para não ser grosseiro com as pessoas que estavam na fila do caixa, entrei no caixa. Só queria fazer uma pergunta, mas entrei na fila do caixa. E uma senhora vira para mim e diz assim: Deus me libertou. Assim do nada. Me cutucou, eu olhei para ela e disse: meu filho, Deus me deu uma libertação, Deus me deu um livramento, e eu me converti. Aí eu falei: é mesmo? Ela falou: é. Ela falou: eu era católica, eu frequentava tal igreja, e fumava igual não sei o que, e o cigarro estava me envenenando. Um dia eu fui ao médico, e o médico disse para mim: dona fulana, ou a senhora para o cigarro,
ou a senhora vai morrer. E a sua vida depende disso, porque a senhora está se matando, o fumo já não é mais para a senhora precisa decidir. Como essa palavra nos diz, o bem ou o mal, a vida ou a morte, as duas coisas estão diante da senhora. A senhora escolhe se quer fumar e morrer, ou se a senhora quer deixar o cigarro e viver. Ela disse: meu filho, quando eu ouvi aquilo, eu entrei em desespero. Eu fui lá naquela igreja que eu participava, eu me ajoelhei diante de Jesus e disse para ele: se o Senhor me libertar deste vício, eu me converto. Aí eu falei: e então? Ela disse: ele me libertou e eu mudei de igreja. É melhor ouvir isso do que ser surdo, sabe? Eu não esperava por essa. Mas justamente porque eu não esperava, eu também não consegui guardar para mim a resposta que veio na hora. Eu falei sem pensar. Mas do mesmo jeito que ela despejou em cima de mim, eu despejei em cima dela. Eu falei: a senhora é uma traidora. Aí ela me olhou assustada. Eu falei: traidora? Porque a senhora foi lá naquela igreja, lá a senhora pediu uma graça, lá a senhora foi atendida e lá a senhora abandonou a sua fé. Ela: não, mais. Eu falei: tem mais. A senhora parou de fumar, não foi porque Deus lhe deu a graça, porque a graça para parar de fumar a senhora sempre teve, porque Deus nunca nega a graça a uma pessoa que quer se libertar de um mal. A senhora se libertou não porque a graça lhe foi dada, mas porque a senhora criou vergonha. No momento em que a senhora decidiu, a graça de Deus que já estava com a senhora para aquele bem, pôde atuar no seu coração. Deus dependia da sua decisão. Aí ela apelou e virou para mim e disse: mas eu abandonei a igreja católica. Porque uma igreja fraca, porque as orações são as orações light, porque agora quando eu rezo, eu digo a Deus que Ele tem que fazer o que eu estou pedindo, e eu bato o pé, e enquanto Ele não faz, eu não cedo. Eu falei: pois é. Falei: então eu vou retirar o que eu disse. Bem fez a senhora que mudou de religião, porque na nossa religião, somos nós que servimos a Deus, e não Ele que nos serve. A gente não sabe nem para onde vai. Quantas vezes eu e você estivemos perdidos, sem saber por onde ir. E eu vou dizer a Deus que Ele tem que abrir esse caminho que eu não sei onde vai dar na minha frente. Na nossa vida de cristãos, gente, nós recorremos a Deus e nós pedimos a Ele o que a gente quiser. Você pode pedir a Deus o que você quiser, meu filho, minha amiga, peça a Deus o que você quiser, mas saiba que quem tem a última palavra e quem manda na sua vida é Ele. Não sou eu quem mando nele, é Ele que manda em mim. Ou do contrário, não é Ele que é nosso Deus, nós é que somos o Deus dele. Você acha que eu tenho razão ou não? Estou falando besteira? É Deus quem governa a nossa vida. E veja, basta que eu e você nos lembremos disso, para que o fardo da nossa vida fique mais leve. Quando você descobre que existe um Deus amoroso, que pensa em você, que está anos-luz à sua frente, que sabe aonde vai dar o caminho pelo qual Ele está te levando, e que mesmo que você passe por percalços, mesmo que aconteçam situações difíceis, mesmo que você se frustre, mesmo que tenha gente que minta para você, que te engane, que te roube, você sabe que tem alguém que te ama no governo de tudo, e do mesmo jeito que Ele permitiu que você passasse por esse vale tenebroso, Ele vai te levar para a saída. Quem tem essa confiança não esmorece no meio do caminho. Nós temos um Deus que é por nós, mas nós temos um compromisso. Qual é o meu compromisso e o seu compromisso? Nós precisamos cumprir de forma honesta, de uma maneira irrepreensível,
a tarefa que nos foi dada, haja o que houver. Por exemplo, uma tarefa que eu tenho hoje. Deus me deu não só a graça, mas Ele me deu a graça, a responsabilidade, a missão de ser pai. Eu tenho 2 filhos. E você vai me desculpar, mas essa missão de ser pai do Rafael e pai do Lucas é só minha, não é sua. Por mais que você queira me ajudar, o pai dele sou eu, não é você. E eu preciso cumprir essa missão que Deus me deu de forma honesta e irrepreensível, haja o que houver, porque fazer muitas outras coisas, tem gente para fazer no meu lugar, mas ser pai dos meus filhos só eu posso ser. Eu estou dando a você o exemplo de uma situação, de uma missão que eu recebi, que talvez você tenha recebido uma igual. Para filhos diferentes, mas igual. Você também é pai, você também tem essa missão. Olha aqui para mim. Deus deu uma missão a você, dentro dessa família em que você está, que só você pode cumprir. E ninguém mais. Às vezes a gente olha para a gente e diz assim: Deus me colocou numa família que eu não queria para mim. Deus me colocou numa família na qual eu não me sinto realizado, completo e feliz. Não consigo. Sou infeliz na família em que eu estou. Pensa assim quem olha só para si. Mas você já parou para pensar que Deus colocou você nesta casa, nesta família, para que esta família seja salva por meio de você? Você já parou para pensar que talvez você seja o grande meio que Deus tem para a salvação destas pessoas que convivem com você? Então veja, tem tarefas, tem missões que nos tocam, e que haja o que houver, a gente precisa fazer. Agora, vamos esquecer as obrigações e vamos pensar uma outra coisa. Simplesmente imagine, vira para o teu irmão e diga para ele: pensa nisso que esse rapaz vai falar para você agora. Nós vamos fazer um exercício aqui agora, de abstração. Você vai imaginar uma coisa que talvez você nunca tenha imaginado. Diga para ele amolar a imaginação dele. Fala aí, põe os motores aí para funcionar. Você caprichar. Simplesmente imagine que o objetivo da sua vida, que você estivesse nesse mundo apenas para se realizar, para a sua felicidade, que você está aqui para os prazeres. Imagine que você estivesse nesse mundo para não ser contrariado, para que nada que não batesse com a tua vontade acontecesse na sua vida. Pelo amor de Deus, me diga se a vida assim não parece uma coisa cruel, uma coisa sem sentido. Se você estivesse nesse mundo só para se realizar e para ser feliz, meu amigo, desculpa, eu teria que dizer para você, a sua vida seria um fracasso. Porque quanta coisa difícil você já experimentou nessa vida, é verdade ou não é verdade? Quanta coisa cruel você já experimentou na sua vida e você teve que superar. Então quem pensa que está nessa vida só para gozar, só para se realizar, diminui muito o que a vida de verdade é. É preciso que você assuma o que os grandes sábios, o que os grandes homens, o que as pessoas inteligentes, aqueles que, como diz a palavra de Deus, receberam de Deus uma inteligência, descobriram no coração uma verdade. O que foi que esses homens descobriram? Que o sentido da vida é o de servir aquele que com tanto amor nos pôs neste mundo. É feliz quem se põe diante de Deus. É feliz quem descobriu que a maior alegria é dar do que receber. É feliz a pessoa que não se fecha em si mesma, mas que por amor a Deus ela se coloca a serviço de Deus, e por causa de Deus a serviço dos outros. A vida de uma pessoa assim se transforma numa constante alegria, tão diferente de um outro tipo de vida.
Para você lembrar um pouquinho. Quantas pessoas você conhece que se tornaram infelizes porque a vida delas era preocupar-se consigo mesmas? E todas as vezes que você se aproximava delas, era aquela lamúria, era aquela lamentação sem fim. Nada dá certo para mim. O tempo passa e eu não me realizo. Tô velho, tô velha, vou morrer e não fiz nada do que eu queria. Quanta gente você conhece que se tornou infeliz porque se fecharam em seu passado? Quem dá razão ao que eu estou falando, levante a sua mão bem alto para eu ver você. É a vida, minha gente, é a verdade. O que aconteceu com essas pessoas? E quando eu falo dessas pessoas, talvez eu esteja falando de mim, e talvez eu esteja falando de você. Pessoas que se tornaram infelizes porque não conseguiram deixar para trás coisas que não existem mais. O negócio já passou, já morreu, já fedeu, e a pessoa continua vivendo das lembranças, dos restos de um passado que não voltam mais. Estão amarradas às lembranças, estão presas às lembranças, e por isso essas pessoas não conseguem avançar. E tem gente que diz assim: mas Márcio, é uma coisinha do meu passado tão preciosa para mim, não é nenhum mal. Por que eu não posso cultivar dentro de mim essa coisa, essa lembrança? Eu sei que me fere, eu sei que dói dentro de mim, mas foi um momento tão caro, tão precioso da minha vida, essa saudade, essa coisa não realizada. São João da Cruz, ele dizia uma coisa muito importante. São João da Cruz, ele dizia: não importa se o passarinho está amarrado com uma corrente de aço, ou se ele está preso com um barbante, ele nunca vai voar. Existem coisas do seu passado que parecem inocentes, mas que faz você triste, que quando você lembra, os olhos marejam d'água. Tem coisas do seu passado que foram românticas, que foram bonitas, mas que quando você lembra ainda hoje, magoam o seu coração. Tem coisas do seu passado que até hoje não deixam você avançar, porque você tem esperança que aquilo que passou volte, e a sua vida vai ficando amarrada. E tem gente que luta e diz assim: eu luto para avançar, e você vê que a pessoa luta mesmo, gente. Tem gente que quando a gente vai rezar pela pessoa, a gente atende a dar dó, porque a pessoa é uma batalhadeira, ela é uma lutadora, e ela diz: eu faço de tudo para acertar, eu tento de qualquer maneira avançar, eu não sou preguiçoso, eu não paro nas dificuldades, mas a minha vida não deslancha. E você vai ver, a pessoa está falando a verdade, ela é desse jeito mesmo. Por que a vida dela não deslancha? A hora que você começa a ouvir, a hora que você começa a entrar na intimidade da pessoa, a gente descobre que o coração dela está amarrado a um fato do qual ela não se liberta. Uma marca, um trauma, uma mágoa, uma tristeza, uma situação de humilhação que ela não deixou passar. E ela, como disse, luta para ir para frente, só que luta igualzinho. Não sei se você já ouviu aquela história dos dois bêbados que entraram na canoa, passaram a noite inteira lutando contra o rio, contra a correnteza. Eles tinham ido para uma festa do outro lado do rio, beberam, e quando eles estavam ainda em condições de voltar para casa, um virou para o outro e disse: ô Zé, nós temos que voltar, porque se a gente beber mais um golinho, nós não vamos ter força para remar. Eu disse: então vamos. Entrar no barco, um par de remos para um par de remos para outro, e dá-lhe remar. E os bichões botaram força, porque para atravessar de um lado para o outro era 3 minutos, já tinha meia hora e nada. E um vira para o outro e diz: nossa, a correnteza hoje está forte, que a gente rema nesse escuro, não dá para ver nada. Era madrugada, noite de lua nova, céu todo preto. O que nós vamos fazer?
rema mais forte. Eles remaram. E o tempo foi passando. E o dia começou a clarear. E naquele negócio de remar, começou a dar uma suadeira naqueles dois. Começaram a queimar o álcool que eles tinham bebido. A embriaguez começou a passar. E quando o sol brotou, trazendo os primeiros raios de luz, um que estava de costa para o rio enxergou que a canoa tinha permanecido a noite inteira amarrado na beira do lago, o rio. Não adianta. Se a tua canoa está amarrada, você pode remar, você pode trabalhar, você pode fazer o que você quiser. Você primeiro tem que desatar a sua vida. Desamarrar-se de um passado que está prendendo você na tristeza. Porque tem gente que não se permitiu ser feliz. Eu recebi um e-mail de uma mulher. Eu conto a situação, mas não conto a pessoa. Você pode ficar tranquilo. Se um dia você precisar me escrever, pode escrever, que eu nunca vou falar que você é você. Recebi um e-mail de uma mulher muito católica, muito cristã e muito moralista, muito escrupulosa. E no envolvimento com o namorado, se permitiu ter uma relação sexual com ele. E dessa relação sexual ela engravidou. E quando ela engravidou, ela entrou em pânico. Ela não ouviu ninguém. Ela não ouviu os amigos. Ela não ouviu o namorado que dizia para ela: eu assumo essa gravidez com você. Eu te amo. Você sabe que há muito tempo a gente namora. A gente assume o nosso filho. A gente errou nesta relação antes do matrimônio, mas a gente conserta o erro. Vamos assumir a responsabilidade das nossas decisões. Eu vou estar do seu lado, eu vou te apoiar. Vamos ter essa criança. Quando a gente tiver condições, a gente vai casar. Ela não ouviu o rapaz, ela não ouviu ninguém. Sozinha matou a criança que estava dentro dela. Escolheu o aborto. Mas todo mundo que um dia abortou na vida é unânime. Quem um dia fez um aborto, pode perguntar para a pessoa. O trauma do aborto é maior até do que o trauma do estupro. E muito mais ainda do que o trauma de uma vergonha, de um vexame que você vai ter que enfrentar por causa de uma relação pré-matrimonial que você teve. Essa mulher entrou num complexo de culpa terrível. E se isolou da família. E não se perdoava. E claro que quando a pessoa não se perdoa, ela não está em paz com Deus, ela não está em paz com os outros, ela não está em paz com ela mesma. Ela começa a pensar besteira. Pensando em se matar. Terminou com um namorado que a ama, apaixonado por ela, e dizia: eu o amo, é o homem da minha vida, mas eu não tenho direito de estar com ele depois do que eu fiz. Esta pessoa precisa de ajuda. Só que eu e você, muitas vezes, num grau menor, agimos igualzinho. A gente não se perdoa pelos erros que cometeu. A gente não deixa passar o que passou. E aí nós ficamos cultivando dentro de nós não somente o erro, mas a tristeza. Gente, depois do erro tem uma coisa terrível, quase tão ruim quanto o erro. Depois do erro, a amargura é o mal maior. Diga para o teu irmão: depois do erro, querido, fala para ele, fala para ela. O pior mal é você se amargurar. Olha de novo aqui para mim. Tem gente que diz que é de Deus, que é cristão, que é de oração, que é religioso, religiosa. E depois que comete um erro, comete um mal, se vira contra si mesmo e começa a dizer: você é um imprestável. Você não serve para nada. Nem para evitar um pecado você foi capaz. Por onde você passa, você deixa uma marca de tristeza. E essa pessoa começa a se acusar e a se agredir, pensando que com isso ela está promovendo o remorso, o arrependimento, e está sendo agradável a Deus.
olha para mim, por favor. Pelo amor de Deus, não faça isso com você mesmo. Porque a coisa que o demônio mais quer é que você fique contra você. Porque quando alguém te ataca, você se defende. Mas quando quem te ataca é você mesmo, quem é que vai te defender? A coisa que o demônio mais quer é que você assuma uma postura contra você mesmo. Uma postura que vai te levar à tristeza, que vai te levar à amargura, que vai te levar ao desespero e vai levar você a fazer o mal contra você e a desistir do bem. Uma pessoa triste é a tristeza em pessoa. Você não pode ser uma pessoa triste. Deus não fez de você uma pessoa triste. Dá de cotovelo aí no teu colega e diga para ele: você não foi feito triste não. Se você tem andado triste, isso é por conta de outros, não de Deus. Deus nunca quis a sua tristeza. Fala para ele, porque ele precisa ouvir isso. Se ele está com vergonha, com a cara virada para o outro lado, chama ele, olha nos olhos dele e diga: Deus não te fez triste, a tua tristeza não é agradável a Deus. E existe um remédio para ela. Nós precisamos lavar o passado com o perdão, gente. Se você quer desvencilhar-se da tristeza, agora eu digo de uma maneira especial para você que tem andado triste. E até quando chamaram você para um encontro de carnaval, que quando fala de carnaval fala de alegria, de festa, e você até pensava: o que eu vou fazer lá, porque não é o meu perfil, eu não gosto desses ambientes, eu não gosto desses lugares demasiadamente alegres, porque eu não sou assim. Será que você não é assim? Ou será que você está assim? Porque é diferente. Ser triste é diferente de estar triste. Você não é, nunca foi e nunca será uma pessoa triste, porque Deus não te fez assim. Você pode estar triste, você esteve triste, você pode estar triste, pode até continuar triste, e pode ser por um período tão longo que pareça que você é assim, mas você não é. E se você quiser se libertar dessa tristeza, você precisa lavar o seu passado com o perdão, para você poder seguir adiante. Porque se você não se libertar do seu passado, você não vai conseguir avançar com a sua vida. Ficar lembrando é a gente ressentir. Você já ouviu falar de ressentimento? Quem já ouviu falar de ressentimento, levanta a mão. Você já parou para prestar atenção nesta palavra? O que é ressentir? É você sentir uma outra vez. Ressentir é sentir de novo. Você poderia ressentir todas as alegrias que você teve no passado. Isso não é problema. Mas você já viu como é que a gente é? Aonde que a nossa natureza ferida pelo pecado nos leva? A gente gasta muito pouco tempo lembrando as alegrias do nosso passado, mas a gente não esquece as tristezas que nos marcaram. Verdade ou não é verdade? Verdade ou não é verdade? Ressentir, meu amigo, é você sentir de novo. Ressentir é você sofrer de novo com a dor que já passou, para você alimentar dentro de você as forças de morte, porque a tristeza é uma força de morte. Diz a palavra de Deus que a tristeza mata, e a tristeza nunca vem sozinha. A tristeza vem acompanhada de ódio, a tristeza vem acompanhada de ciúme, de inveja, de sentimentos de vingança. A pessoa que ressente, ela renova dentro dela o que de ruim aconteceu, para ela ter força de fazer o mal. Igual aquela pessoa distraída, que foi agredida, humilhada pela outra, só que ela é distraída. Então ela foi magoada, ela foi ferida, ela foi pisada. Um dia passa a pessoa que fez tudo isso com ela e diz assim: bom dia, fulano. E ela responde: ah, bom dia, tudo bom? Aí assim que a pessoa vai, ela diz: que raiva que eu respondi. Bom dia.
para essa pessoa que me fez tanto mal. Ela falou: eu vou me preparar, porque da próxima vez eu vou dizer uns desaforos para ela. E para eu me preparar, deixa eu lembrar o que ela me fez. Ela fez isso, ela fez aquilo, ela merece meu ódio, eu vou me vingar. Ressentir é isso. Uma pessoa ressentida, ela gasta as forças de ser feliz cultivando males dentro dela, cultivando sentimentos de autopiedade, de vingança, de culpa, de ódio. Então por isso agora, antes da gente rezar, deixa eu dizer para você algumas coisinhas. Nós não podemos deixar. Talvez essa seja a parte mais importante dessa pregação. Então escute. Você não pode deixar. E eu não posso deixar. E nenhum de nós que estamos aqui podemos deixar que a paixão que nós vivemos no passado nos impeça de abrir o coração a um novo amor. Quantas mulheres não se realizaram afetivamente, porque no tempo da sua juventude estavam fechadas a um relacionamento, porque estavam presas a um amor ilusório, a uma utopia. Quantas mulheres não se realizaram porque no seu íntimo amavam um homem que já estava comprometido, ou que era namorado dela, mas que depois se desviou, se separou, casou com uma outra. Quantos homens casaram com uma mulher, mas o seu coração preso a uma outra que nem liga para ele, que foi viver a vida dela, que já tem marido, que já tem filho. Por isso eu digo a você, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não deixe que uma paixãozinha que você viveu no passado continue destruindo o seu lar, a sua vida, o seu relacionamento. Você acha que isso não acontece? Acontece. Conheci e convivi durante muitos anos com uma mulher casada, que todas as vezes que se falava em casamento, ela tinha tristeza e chorava. Já amava o marido, já amava os filhos, mas nunca conseguiu esquecer uma paixão que ela teve no passado. Como que essa mulher vai ser feliz dentro do matrimônio? Se o coração dela não é do marido, é de outro que não a quer, de outro que já está vivendo a vida. Mas não só uma paixão. Eu e você não podemos deixar que a traição nos torne desconfiados de todas as pessoas. Diga para o teu irmão mais uma vez: o fato de você estar aqui é a maior prova de que você venceu. E essa vitória vai se completar agora, pela graça que Deus vai dar ao seu coração. Porque quem busca o Senhor sabe por onde caminhar. Diga para ele: Deus acabou de te mostrar um caminho. Você aceita caminhar por ele? Então diga para o seu irmão: então fica de pé para você rezar comigo. Ajude-o a se levantar. Coloquem-se de pé aqueles que confiam em Jesus. Fiquem de pé apenas aqueles que querem viver esta palavra na sua vida hoje. E levantem bem alto os seus braços. E vamos rezar neste momento. Reze junto comigo. Diga: Jesus, escuta-me, Senhor. Jesus, escuta não só a mim, escuta-me a mim e a todos esses meus irmãos neste dia de hoje, Senhor. Escuta-nos como o Senhor sempre escuta aquele que sofre. As pessoas que estão perdidas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio.
Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. Só você. Dá-me uma fé. Mas pede com o coração. Que o Senhor visite o seu coração. Que Ele lhe conceda essa graça de ter um coração misericordioso. Que nunca lhe falte misericórdia àqueles que passarem por você.